Good afternoon. Boa tarde. So I was informed that our previous first class was not recorded Nossa primeira aula que eu dei, ela não foi gravada. because of a few hiccups. Problems. Por causa de alguns problemas. So I'm just going to do a recap or a summary of what we did Assim que vamos fazer uma pequena revisão do que a gente fez ou falou, so that at least we can have a basis of continuation. para que pelo menos possamos ter alguma base na continuação para onde nós estamos indo. So for like 18 months now, Por uns 18 meses agora, we have been seriously considering the method of studying the Bible. temos de forma séria considerado o método do estudo da Bíblia. And the Lord has seen it best that He reveals parable teaching unto us. E o Senhor tem feito o melhor para nos revelar o ensino por parábolas. And we can see that it's really bringing a lot of clarity into our message. E podemos ver como tem trago muita claridade à nossa mensagem. And we can also see that it is the basis of the Midnight Cry message. E também conseguimos ver que essa é a base da mensagem do clamor da meia-noite. So in our previous class, Na nossa primeira aula, we identified that the Bible is prophetic tínhamos identificado que a Bíblia é profética. and God cannot reveal anything unless He speaks through the prophetic word. E que Deus não pode revelar nada. He cannot reveal anything. He cannot. His method of speaking is through prophecy. E que o método do Senhor falar é mediante profecia. And for us to understand the prophetic word that is revealed, E para nós entender essa palavra profética que é revelada, just like the natural, assim como no natural, we need to have a methodology or a method of understanding it. precisamos ter um método para compreendê-la. And we said that this method that Christ has given us E nós estamos dizendo que esse método que o Senhor nos deu is parable teaching. é o ensino por parábolas. Various studies have also been done concerning parable teaching. Vários estudos têm sido feitos com referência ao ensino por parábolas, So I will not wish to repeat. assim que you won't repeat. I would not wish to repeat. I wouldn't. Assim que não vou repetir todas essas coisas. And we recognize that there are various forms of parables in the Bible. Também reconhecemos que tem muitas formas, tamanhos de parábolas na Bíblia. Can various people mention a few? Algumas pessoas já fizeram menção de algumas. Various forms in which parables appear in the Bible. Sorry? Can. Não, estou perguntando, será que alguém pode mencionar alguma dessas parábolas para mim? Leon. Compare and contrast. Compare and contrast. Comparar e contrastar. Any other? Alguma outra? You mean parable or method? To find them. Yeah. Algum outro método para achar as parábolas? Juxtaposition. Justaposição, Repeat and enlarge. Repeat and enlarge. repetição e ampliação. Chiasms, Prophetic chasms. quiasmas, Anyone else? quiasmas proféticas. Alguém mais? Tem algum outro método para achar parábolas? Natural and spiritual. Natural e espiritual, Alpha and Omega. alfa e ômega. Yes. What? Padrões numéricos como a tríplice aplicação profética. Uh-huh. Have we forgotten any? Será que estamos esquecendo alguma? I think not. Acho que não. So we identified one of them, Nós identificamos uma delas, natural spiritual natural, espiritual, or alpha and omega. alfa e ômega. And we identified
identificamos that one of the methods we may use to solve Bible problems, que dos métodos que acontece resolver alguns problemas, and a previous presenter has also alluded to this, e no estudo anterior tínhamos feito uma alusão a isso, is understanding the theme. é entender qual é o tema. And we were able to narrow down to the theme of the Bible. Not only. Narrow. Sorry. We were able to narrow down to the theme of the Bible. E nós conseguimos chegar a entender qual era o tema da Bíblia toda, As Alpha and Omega, como alfa e ômega. Eden, Aqui está o Éden and Eden restored. e o Éden restaurado. And we said that God illustrates the end from the beginning. E nós vemos como Deus ilustra o fim desde o princípio. And that is one of the characteristics that differentiates the true God from other gods. E é essa uma das características que fazem diferença entre o verdadeiro Deus e os outros. Therefore, by God declaring the end from the beginning, Então, ao Deus declarar o fim desde o princípio, and we know this is the history of the Bible, sabemos que isso aqui é a história da Bíblia. therefore the whole Bible becomes prophetic. Então, a Bíblia, toda ela é profética. And one of the students gave us a theme Dos estudantes nos deu qual era esse tema that we can illustrate the whole Bible from que podemos usar para ilustrar a Bíblia, as, o tema da Bíblia, as the great controversy. sendo a grande controvérsia ou o grande conflito. A controversy Uma controvérsia is another word of a conflict é uma outra palavra para dizer conflito, or a warfare ou uma guerra, or a war. uma luta, uma guerra. And we identified that for us to understand how the great controversy is going to be fought at the end of the world, Nós entendemos que para compreender como vai ser a guerra do grande conflito no final do mundo, we have to understand how it plays out at the beginning. precisamos entender como ela começou no início. And the principle that takes us to identify how it's fought at the beginning E o princípio que nos ajuda a entender como foi lutada essa guerra no início it's the principle of first mention. é o princípio que se chama a primeira menção. So in a few words, Em poucas palavras, Sister Gail, irmã Gayle, can you define for us what the principle of first mention entails? você poderia nos dizer em que consiste esse princípio da primeira menção? Principle of first mention. O princípio da primeira menção. Knowing the beginning to the end, okay? Conhecer o fim desde o princípio. Sister Rosie, Irmã Rose, can you repeat the question? Sorry. Eu não tenho certeza, mas seria a, a primeira impressão, a impressão principal sem aprofundar tanto. Pouco mais Seria She's trying to say that it would be the first. o entendimento inicial, o entendimento The very first understanding of something. de alguma coisa? sim, o entendimento de algo, mas o entendimento óbvio, o principal ali. The most obvious one, the main one. Okay. So the first understanding of a theme. Então, seria a primeira compreensão que se tem de alguma coisa. Yes, Brother Felder. Can you pass the mic?
acho que o principal é saber o que é que trata a grande controvérsia, qual é a luta que entra. So I believe that the main point would be to understand why is the great controversy going on. Saber o que se passou no Éden So understand what happened in Eden é a primeira missão. as being the first mention. Okay. So in short, he's saying the principle of first mention is to first understand where it happened for the first time. Então, o princípio da primeira menção seria entender quando alguma coisa aconteceu pela primeira vez e achar onde está isso. I agree. Concordamos? So just to add a little thing, Para só adicionar mais um pouco a isso, the principle of first mention o princípio da primeira menção gives us the parent characteristics, nos dá as características, you said pattern, parent, like a parent, parent. nos dá as características parentes, Yeah, gives us the parent characteristics of how that theme is going to be illustrated throughout the Bible. de como esse tema vai ser depois ilustrado através da Bíblia. So, for example, if we need to understand Sabbath, Por exemplo, se nós queremos entender sobre o sábado, we have to go to where Sabbath was first mentioned, temos que achar onde foi o sábado, onde nós encontramos o sábado sendo mencionado pela primeira vez. and understand the characteristics or the components that builded Sabbath in the first mention, E assim entender as características que estão em volta dessa primeira menção do sábado. and these characteristics we are going to borrow them and carry them along in other themes relating to Sabbath in the Bible. E depois, essa compreensão que tenhamos dessa primeira menção, temos que trazer ela em cada uma das vezes que o sábado seja mencionado em qualquer lugar após, Yeah. na Bíblia. So when we consider the great controversy Ao considerarmos As a the- grande controvérsia, as the theme of the Bible, ou o grande conflito como sendo o tema da Bíblia, the great controversy begins in heaven. a grande controvérsia, ela começa no céu. And we went to the book of Revelation 12, Nós fomos para o livro de Apocalipse, capítulo 12, and in Revelation 12, e ali, no capítulo 12, it's going to give us two parties. nos vai falar de dois partidos. One party on the left with its allies, Um partido na esquerda com seus aliados and another party on the right with its allies. e o outro partido na direita com seus aliados. I will not engage in discussing it in details, Não vou entrar numa discussão com muito detalhe sobre isto aqui, but I'll just identify that the warring factions is Michael and his angels, podemos pelo menos entender que essa guerra está sendo lutada entre Miguel e seus anjos versus Satan plus his angels. versus Satanás e os seus anjos. And this war is fought in heaven. Essa batalha foi lutada no céu. And this is the point where this is the starting point of the great controversy. E está aqui o começo da grande controvérsia. So throughout the Bible, Assim que, através da Bíblia, there are various modes on how the great controversy is going to be fought. vamos achar diferentes, you said modes? Modes. Vamos achar diferentes formas em que essa luta da grande controvérsia é lutada, But to understand how the end is going to play out, mas para entender como o fim vai acontecer, como vai ser o fim, we need to understand how the beginning played out. precisamos entender como foi no início. And then we mentioned a quote Depois, nós fizemos menção de uma from the book nós tínhamos falado de uma citação Adventist Bible Commentary, Volume que 7, está no volume 7 de Comentário Bíblico Adventista, acredito que está só em inglês, 973.5. 973.5, So I just want to read it e gostaria de ler mais uma vez and lay a few things into perspective. e colocar algumas coisas em perspectiva. And this is concerning the first war that was fought in heaven. Isso aqui tem relação com essa primeira luta ou guerra que foi lutada lá no céu. So I'll just go there. So we'll start from point
4. Eu vou começar no parágrafo 4, na verdade. You can go all the way to point 5. E até o parágrafo 5. Have you found it? I have it, but only in English. So it It's will okay. I think it's okay. be paraphrase is even better. Okay. Whenever you can. Okay. So I'll read the first sentence. Vou ler a primeira sentença. The influence of mind on mind, A influência de mente sobre mente, so strong a power for good when sanctified, que é tão forte para o bem quando é santificada, is equally strong for evil in the hands of those opposed to God. é igualmente poderosa nas mãos do mal quando está nas mãos incorretas, This- opostas a Deus. This power Esse poder Satan used in his work of instilling evil into the minds of the angels, foi usado por Satanás para instigar o mal na mente dos anjos. and he made it appear E ele fez parecer that he was seeking the good of the universe. que ele estava procurando o bom para o universo. And then I'll just jump to in the middle of the paragraph Agora vou pular um pouco para chegar até o meio do parágrafo, where it says, Many of them listened to his suggestions and believed his words. diz: muitos deles escutaram as suas sugestões e acreditaram nas suas palavras. And this is referring to the angels. Isso se refere a esses anjos. And then it goes ahead and quotes Revelation 12, verse 7. E depois ela vai citar Apocalipse 12 e 7. 12, verse 7. So Ellen White is telling us Assim que aqui a irmã White nos está dizendo that the mode of warfare used by Satan que o modo de guerra usado por Satanás upon the angels contra os anjos was the influence of mind on mind. foi essa influência de uma mente sobre outra. But this influence of mind on mind E esse tipo de influência de uma mente seria sobre outra? it's twofold. Isto what? Twofold? É dupla. Twofold. It can either be used for good Essa influência pode ser usada para o que é bom or for evil. ou para o mal. When used for good, Para o bem ou para o mal. it's strong. Quando é para o bem, é algo forte. When used for evil, Quando é usado para o mal, it's equally strong. é igualmente forte. So, how Satan cultivated doubt in the angels Então, como foi que Satanás cultivou, implantou o mal ou as dúvidas na mente dos anjos? was through using the influence of the mind. Foi usando essa influência sobre a mente. And the words I read that many of them listened to his suggestions and believed his words. E já lemos que muitos deles escutaram as suas palavras e as acreditaram. So the influence of mind on mind Assim que a influência de uma mente sobre outra is about words. tem a ver com palavras. You listen to words, Porque você escuta palavras and words is information. e palavras são informação. But we have said information can either be used on the good side or on the bad side. Mas já dizemos que essa informação pode ser usada para o bem ou para o mal. And information is so strong a power E a informação é algo tão poderoso when used for good quando é usada para o bem or when used for bad. e é igualmente poderosa usada para o mal. And when Satan used it on the angels, E quando Satanás a usou It- nos anjos, it led to the first rebellion. isso começou aquela rebelião. And then point 5, Depois, paragraph 5, chegando já ao parágrafo 5, cast out of heaven, sendo tirado do céu, Satan set up his kingdom in this world, Satanás edificou seu reino nesse mundo. and ever since, E desde aquele tempo, he has been untiringly striving to seduce human beings from their allegiance to God. ele tem estado trabalhando incansavelmente para seduzir aos homens para estar em contra de Deus. He uses the same power Ele usa esse mesmo poder that he used in heaven, que usou lá no céu, the influence of mind on mind. a influência de mente sobre mente. Men become tempters of their fellow men, Os homens
chegam a ser tentadores de seus próprios, como se diz? Seu próximo, de seus próximos. The strong corrupting sentiments of Satan are cherished. E assim, os fortes e corruptos sentimentos de Satanás são acariciados. And they exert a mastery compelling power. E dessa forma, desperta um poder muito atraente. Under the Se inf- diz assim? Ok. Are you done? Yes. Under the influence of these sentiments, E embaixo da influência desses sentimentos, men bind up with one another in confederacies. os homens se atam uns aos outros, criando uma confederação. So in the alpha of rebellion, Assim que a rebelião, which happens in heaven, o alfa da rebelião que aconteceu no céu, Satan used words or information Satanás usou palavras, ou seja, informação, to influence a third part of the angels to rebel against their master. e conseguiu fazer que a terceira parte dos anjos se rebelara contra o mestre. But it has also said that men Mas também diz que become tempters of their fellow men. o homem se torna um tentador de seus próprios irmãos ou homens. So when this controversy spilled to earth, like pouring, pour. Então, quando esse conflito foi passado para nós, Satan and his angels, Satanás e seus anjos they come and use the information chegaram e usaram a informação against the first inhabitants of Eden. em contra dos habitantes do céu. And men become tempters of other men. E assim os homens se convertiram em tentadores de seus próprios irmãos. Perdão? Quando chegou a tentação ao Éden, os homens se convertiram em tentadores de seus próprios irmãos. So when the controversy spills from heaven, Então, quando a controvérsia it comes to earth, passou do céu para a terra e chegou a nós, and on earth, men become tempters of men, aqui na terra, os homens foram tentadores de outros homens. but the controversy still continues Mas a controvérsia continua assim ainda. between the allies of God Entre os aliados de Deus and the allies of Satan. e os aliados de Satanás. And these men, E esse homem aqui, they engage in ou estes homens, confederacies, eles se uniram ou se ataram em confederações. they confide with each other into confederacies, Eles se uniram uns aos outros numa confederação. and it is because information is binding them together. E é essa informação que foi dada que os ata a eles todos juntos. So therefore we understand at the omega of the great controversy, Assim que podemos entender que no ômega da grande controvérsia, the same factions, o mesmo seria facção, ou grupo, factions, groups, o mesmo grupo, godly men aqui, homens piedosos, will be warring against evil men. estarão lutando contra homens vis And- ou ímpios. And we know that in the battle of Armageddon, E nós sabemos que na guerra de Armagedon, yeah, men will come together, os homens se unirão they will rally under the banner of Satan e estarão do lado do exército de Satanás through use of false information através do uso de falsa informação, to be able to war against the kingdom of God. para assim eles conseguirem lutar contra o governo de Deus. So just as the first rebellion in heaven, Assim que, igual como foi na primeira rebelião no céu, and it spilled on earth, e depois foi passado para nós, therefore the last controversy that will be waged on this também, earth, também na última guerra que vai ser lutada nessa terra, men will come together to form confederacies os homens se unirão nessas confederações and fight against the kingdom of God. e lutarão mais uma vez contra o reino dos céus, o And the last war reino to de be Deus. and the last war to be waged will be Armageddon. E essa última guerra que será lutada será Armagedon. So that is what we mentioned about information.
E é por isso que nós estamos fazendo menção do assunto de informação. So you can go and read the rest of 7 BC. Vocês poderiam ler o restante desse capítulo de volume 7 all the way until the end of the chapter, até chegar a última parte desse capítulo. and it will be able to explain for you the two parties on earth E assim poderá explicar quais são esses dois partidos aqui na Terra. and the earth being the battlefield for this continual controversy. E a Terra sendo esse espaço onde está sendo lutada essa última guerra. We also mentioned, Também nós falamos, in relation to this war, em relação com essa guerra aqui, that the battle fought in heaven, que a batalha é lutada no céu, when it spilled on earth, quando depois passou para nós, Satan and God did not have a direct confrontation, Satanás e Deus, eles não tiveram uma confrontação direta, but they used instrumentalities on earth. mas eles usaram instrumentos And we said em that nós. that this war is called a proxy war. E nós já dizemos que isso é chamado uma guerra por procuração. So in the alpha of the great controversy, we see a proxy war. No alfa da grande controvérsia, temos uma guerra por procuração. Therefore, at the end of the great controversy, or at the omega, Então, no final da grande controvérsia, the subject of proxy war will be important. o assunto de guerra por procuração tem que ser importante também. For God declares the end from the beginning. Porque Deus declara o fim desde o início, ou o princípio. Another thing, Uma outra coisa, in the alpha of the great controversy, no alfa do grande conflito, the channel of information o canal de informação is from two sources, vem em duas fontes, from Christ or from God, de Cristo ou Deus and from Satan. e de Satanás. So in the alpha of the great controversy, we have two sources of information. Assim que aqui no alfa do grande conflito temos duas fontes de informação. At the omega of the great controversy, we will also have two sources of information. No ômega vamos ter também duas fontes de informação. And just like the beginning, E assim, como no início, one source led to life, uma fonte nos leva à vida another source led to death. e a outra à morte. So in the end of the world, No fim do mundo, the two sources, one will lead to life and another one will lead to death. uma fonte ela leva para a vida e a outra para a morte. So we are called upon to understand the two sources of information on our time. Então, em nosso tempo, nos é requerido entender quais são essas duas fontes de informação. And to be able to recognize the right source of information, E para nós conseguir entender qual é essa fonte correta de informação, because it is life or death. já que é de vida ou morte entender isso, And to not recognize the correct source of information e não reconhecer essa fonte de informação certa, will not only lead to death, não só acabará nos levando à morte, but eternal death. mas à morte eterna também. Also, Também, another theme that we covered in the study of the great controversy outra coisa que nós já falamos quando estávamos estudando o grande conflito, was that the first reference of marriage in the Bible, é que a primeira referência ao matrimônio, ao matrimônio na Bíblia, was in Eden, foi no Éden. and in the union of Adam and Eve, E nessa união entre Adão e Eva, God instituted the first marriage. Deus instituiu esse primeiro matrimônio. So in the alpha of the great controversy, Então, no alfa do grande conflito, we have marriage, temos matrimônio. and this marriage was between Adam and Eve. Esse matrimônio que foi entre Adão e Eva. And we read a quote from Patriarchs and Prophets, E lemos então já uma citação em Patriarcas e Profetas, 46.2. 46.2. We can just open there for one point. E poderíamos ir lá para fazer um ponto agora. Se pudermos isso, seria bom.
46.2 it reads, Em português é 18.5. in Portuguese it's É PP 18.5. 18.5. God himself gave Adam a companion. O próprio Deus deu a Adão uma companheira. He provided an helpmeet for him, Provei-lhe uma ajudadora. a helper corresponding to him, Ajudadora esta que lhe correspondesse, one who was fitted to be his companion, a qual estava em condições de ser sua companheira and who will be one with him in love and sympathy. e que poderia ser com ele em amor e simpatia. Eve was created from a rib taken from the side of Adam, Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, signifying that she was not to control him as the head, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nor to be trampled under his feet as an inferior, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, but to stand by his side as an equal, mas estar a seu lado como igual to be loved and protected by him. e ser amada e protegida por ele. And then it will quote Genesis 2, I think 23. I don't see this here. No, I'm just saying it will quote a part of bone of my bone, flesh of my flesh, all those things. E depois, já no final do parágrafo, ela cita Gênesis 2:24. And then 46.3, it will tell us God celebrated the first marriage. No próximo parágrafo, 19.1, Deus celebrou o primeiro casamento. Thus, the institution has for its origin the creator of the universe. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Marriage is honorable. Venerado seja o matrimônio. It was one of the first gifts of God to man, Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem. and it is one of the two institutions E é uma das duas instituições that after the fall, que depois da queda, Adam brought with him beyond the gates of paradise. Adão trouxe consigo além das portas do paraíso. And then the last sentence, Pulando para a última sentença, it will say marriage is a blessing. o casamento é uma bênção, It guards the purity and happiness of the race. preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, It provides for man's social needs. provê as necessidades sociais do homem, It elevates the physical, the intellectual, and the moral nature. eleva a natureza física, intelectual e moral. So at the beginning of Eden, No início we see an do Éden, we see an issue to do with marriage, vemos como é introduzido o matrimônio. but marriage brings out two aspects: Mas o matrimônio ele traz consigo dois aspectos: equality, igualdade, and also Ellen White mentions it in concept of the nature of man. e também a irmã White ela faz menção do assunto da natureza do homem, That it elevates the physical, the intellectual, and the moral. de que eleva a natureza física, intelectual e moral. And we know at the end of the world, E we know. we know E que nós sabemos que no fim do mundo that marriage will also become a point of understanding for us, o matrimônio tem que ser então um ponto de compreensão ou conhecimento para nós. and how marriage is going to be reinstated by God E a forma em que o matrimônio vai ser restituído por Deus as we enter the restored Eden. ao aproximar-nos o Éden restaurado, It's going to be in the issues of equality, vai ter que ter, seja, o assunto de igualdade, just like in the beginning. tá como igual que no início, And I also suggest that it's also going to be in form of the nature of man. e também sugerimos que tem que vir com esse assunto da natureza do homem. So the subject of the nature of man
E esse tópico da natureza do homem is very important for us to understand here at the end of the world. é muito importante para nós entender hoje no fim do mundo. The subject of equality, O assunto da igualdade it's also important for us to understand here at the end of the world. é também importante para nós compreender no fim dos tempos. And we can understand, E podemos entender, or we understand from other lines, ou nós entendemos de outras linhas, that since 2014, que desde 2014, which was the arrival of the third angel, que é a chegada do terceiro anjo, 2016, the increase of knowledge, 2016, o aumento de conhecimento, 2018, the midnight cry, the loud cry, 2018 o clamor da meia-noite ou o alto clamor, and 2019, our shadow, e 2019 a nosso fechamento da porta da graça. God has been able to fulfill this aspect for the priests, the aspect of marriage. God has been able to fulfill it in us. Deus tem conseguido cumprir esses aspectos que falamos do matrimônio. Because at 2014, Porque em 2014 the subject of Ezra 7:9 came into the movement. chegou o assunto sobre Esdras 7:9 And as we proceeded in our increase of knowledge, e ao continuarmos em nosso aumento de conhecimento, around 2015, 2016, por volta de 2015 e 2016, we were able to study about the nature of man. Nós começamos ou conseguimos entender o assunto da natureza do homem. And it has been completely expanded to us. E foi explicado de uma forma completa para nós, Man can be able to conquer sin. como sendo essa verdade de que o homem pode se conquistar, Through the power of choice. ter vitória sobre o pecado, usando o poder da vontade. When we reach 2016, Quando nós chegamos ao ano 2016, we have an increase of knowledge on the midnight cry. tivemos um aumento de conhecimento sobre o clamor da meia-noite. At 2018, Em 2018, it's formalization of the midnight cry. acontece a formalização do clamor da meia-noite. And one of the issues that we have been trying to understand and grappling with E todos os assuntos que tínhamos estado lutando e tentando entender is the issue of equality. era o assunto da igualdade. As we reach 2019, it's our shadow. Ao nós chegarmos a 2019, é nossa porta se fechando. And God is progressively restoring Eden in the priests. God is progressively restoring Eden to the priests. Deus tem estado restaurando entre os sacerdotes o assunto do matrimônio. And we can be able to understand that She didn't say marriage? Eden, Among the priests. yeah. Deus tem estado restaurando o Éden nos sacerdotes. And we can understand from 2014 to 2019, E nós também entendemos que desde 2014 a 2019, there are two streams of information that are running. tem duas fontes de informação que estão concorrendo. And for us to receive life at 2019, E para nós receber luz em 2019, we need to understand who was the right source of information and who was the wrong source of information. e para receber vida, na verdade, temos que entender qual é a fonte correta de informação e qual é a fonte errada. And walk and understand E the right source of information. caminhar e entender essa fonte de informação certa. You can correct me on when the nature of man was given, I'm not so sure. Vocês talvez poderiam me corrigir em quando é que foi apresentado a verdade sobre a natureza do homem. Eu não tenho muita certeza, But I believe I heard it for the first time around the end of 2016. mas eu lembro que pela primeira vez eu comecei a estudar isso em 2016. And it continued in its separation until I think 2017. E continues the separation? Yeah, until 2017. E continuou uma separação até chegar ao ano 2017. So that's marriage. Isso aqui seria o matrimônio. And then we also understood Também nós entendemos that in the alpha of the great controversy, que no alfa do grande conflito another twin institution to marriage is the Sabbath. tem uma instituição gêmea junto com o matrimônio. And Adam and Eve carried the Sabbath out of the gates of paradise.
correct? que seria o sábado. E Adão e Eva, eles levaram consigo o sábado fora do Éden. So the point of controversy throughout all generation Assim que o ponto de controvérsia durante todo o percurso da história about the Sabbath com respeito ao sábado is also going to face us here at the end of the world. vai ter também seu cumprimento no fim do mundo. And one thing that you cannot separate from the true Sabbath E uma coisa que não dá para separar do verdadeiro sábado is the controversy of Sabbath Sunday. é a controvérsia entre o sábado e o domingo. And the controversy of Sabbath Sunday E a controvérsia entre o sábado e domingo is the message of the third angel. é a mensagem do terceiro anjo. And Ellen White will tell us that the Sabbath Sunday issue controversy will be waged at the Sunday law, Will will be fought at the Sunday law. E a irmã White nos fala que essa controvérsia entre o sábado e o domingo será lutada no decreto dominical, Where Christ will be trying to establish the correct Sabbath, onde Jesus vai estar tentando estabelecer o verdadeiro sábado and how it should be, e a forma que isso será feito. but Satan will also be trying to give a counterfeit. Na verdade, ele vai conseguir instituir o sábado, mas Satanás, he will what? Try to bring a counterfeit. Ele vai tentar trazer uma contrafação do sábado. And we understand that in 2014 it's the Sunday law for the priests. Nós entendemos que 2014 foi o decreto dominical para os sacerdotes. Therefore, in this history of 2014 to 2019, Então, nessa história entre 2014 e 2019, we expect to have a controversy of Sabbath Sunday. nós esperamos então ver uma controvérsia entre o sábado e o domingo. And we have understood now through the Midnight Cry message E temos entendido agora, na luz do clamor da meia-noite, the role of Cambridge Analytica in 2014, o papel de Cambridge Analytica no ano 2014. but also in our formalization of the message from 2018 to 2019. Mas também desde a formalização da nossa mensagem em 2018, chegando a 2019, The issue of Sabbath has also come up. o assunto do sábado também tem surgido. And studies are being done and presentations are being done on how a Sunday law will look like. E já têm sido feitos estudos para entender como então se parece, ou como seria um decreto dominical. Therefore, at the alpha of the great controversy, there's an issue to do with Sabbath Sunday. Assim, At the alpha of the great controversy, there's an issue to do with Sabbath. no início do grande conflito, temos um assunto e uma controvérsia a respeito ao sábado. And Ellen White will tell you that ever since the institution of Sabbath, Satan is trying to wage war against the Sabbath. E a irmã White nos fala que desde a instituição do sábado para frente, Satanás sempre tem estado tentando contrafazer e atacar essa instituição, But also on marriage. mas também o matrimônio. Therefore, at the end of the great controversy, Então, quando nós chegarmos ao final do grande conflito, as God is restoring Eden, assim como Deus está restaurando o Éden, we also expect something to do with the Sabbath esperamos então ver o assunto e o problema do sábado on Sunday. e o domingo. So another thing that we said about it, Outro tema a respeito a isso, and if you're noticing, I'm trying to add details on our previous conversation. Noticing? If you're seeing, e se vocês conseguem ver, eu estou adicionando coisas que estão em outras apresentações. I'm trying to add details on what we covered. Eu estou tentando adicionar assuntos sobre aquilo que já nós falamos. So I'll just expound on them a little bit, then we're going to catch up them later on a series of our presentations. Então, eu simplesmente os coloquei aqui, mas depois, nas seguintes apresentações, vamos ficar em eles um pouco mais. So when you consider the book of Isaiah Quando nós consideramos o livro de Isaías 14:12, 14:12, it's speaking about Lucifer aí está falando de Lucifer and how Lucifer was thrown out of heaven. e como foi
Satanás tirado do céu, because he desired the position of Christ, porque ele estava almejando a posição de Cristo. and he also desired to set his kingdom on the sides of the north. E também ele queria colocar o seu reino nos lados do norte. So Satan Assim, Satanás is trying to become the king of the north ele está tentando ser o rei do norte and set his throne at the sides of the north. e colocar o seu reino nos lados do norte. We also consider the book of Psalms, Também podemos considerar o livro de Salmos 48, 1 and 2. 48, 1 e 2. And in Psalms, Em Salmos, God is being referred to as the king of the north, Deus é chamado aqui também como do rei do norte. É chamado rei do norte, because the city of Zion porque a cidade de Sião is in the sides of the north. está sobre os lados do norte. Verso 2. Yeah, Psalms 48, 1 and 2. Salmos 48, 1 e 2. So therefore, God Então, Deus, is referred to be as the king of the north. ele é também chamado de rei do norte. So a question, Pergunta: can we have two kings of the north? podemos ter então dois reis do norte? Yes or no? Sim ou não? One of So Brother Alfredo is saying one is fake. ele fala que é falso. Like even in the natural, Assim como no natural, when you look at a pride of lions, quando você vê dizer a group of lions, grupo de leões, you can find only one male, você vai achar só one male, o quê? Só um macho and so many females. e muitas fêmeas. And when you consider the life of a lion, E ao considerarmos a vida de um leão, when a counter lion comes to attack his pride, quando vem outro leão para tomar controle desse grupo, ou do grupo desse leão, he will protect his pride to death ele vai proteger o seu grupo até a morte, because he wants to be the only ruler of that pride. porque ele quer ser o único rei ou governador desse grupo. Você tem a palavra manada? So manada. so there can only be one king in a nation, Então, in nature. in a nation. Então, numa nação só pode ter um governador. There can only be one ruler for the church Só pode ter um governador na igreja and one ruler for the state. e um governador do estado. So when we see that Satan is referring himself to as the king of the north, or he's being referred to as the king of the north, Satan. Satan, Então, quando nós vemos a Satanás sendo referido como sendo o rei do norte, and God is also being referred to as the king of the north, e Deus também sendo referido como rei do norte, then there's a problem. ali temos um problema. Either one is trying to usurp the power of another one. Tem que estar tentando tomar o poder do outro. And for this situation, that is the case. E esse é o caso nessa situação. So we identified that Satan is the counterfeit king of the north, Então, já identificamos que Satanás é and a God contrafação do rei do norte. is the true king of the north. E Deus, o verdadeiro rei do norte. So the war between the true and the counterfeit Assim que a guerra entre o verdadeiro e o falso began at heaven. começou no céu. Therefore, this war between the counterfeit continues throughout history. E assim também essa luta entre os dois concorre pela história. Therefore, at the end of the world, Então, no fim do mundo, we expect a war between the true and the counterfeit. nós esperamos ver uma guerra entre o verdadeiro e o falso. And the Midnight Cry message has been able to expound on the true line and the false counterfeit, and the line of the counterfeit. E assim, a mensagem do clamor da meia-noite conseguiu nos dar luz respeito à linha verdadeira, a linha da verdade e a linha da contrafação.
And there is a line of the true king of the north, E tem uma linha que é a do verdadeiro rei do norte. and there is a line of the counterfeit, the papacy. E tem uma linha da contrafação, do papado. Therefore, Então, we can also have a war between the king of the north and the king of the south. nós podemos ter também uma luta, uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. You can compare and contrast, E eles podem ser comparados e contrastados. but also we can do compare and contrast between the true and the counterfeit. Mas também podemos comparar e contrastar o verdadeiro e o falso rei do norte. And then we mentioned about Daniel 2. Já falamos também de Daniel 2. And Daniel 2, we went to the kingdoms of Bible prophecy. Falando de Daniel 2, fomos para os reinos da profecia. Yeah. And then we went to the image of Daniel 2. E falamos da imagem da estátua de Daniel 2. Starting from Babylon, Começando com Babilônia, Medo-Persia, Medo-Pérsia, kingdom of Greece, o reino da Grécia and the kingdom of Rome. e o reino de Roma. And Brother Caesar, Irmão César, how is Babylon referred to in the Bible? como é referida Babilônia na Bíblia? Can you get the mic for him? Thank you. En la Biblia, Babilonia se refiere tanto a Nabucodonosor porque Daniel dice, tú eres aquella cabeza de oro, So according to Daniel, Babylon is also referred as being Nebuchadnezzar, as the Así head. así que vemos que un rey también es intercambiable con un reino. So we know that a king it can be interchanged with the word kingdom, Pero también en Apocalipsis 17 se está refiriendo a aquella gran ciudad. but also in the book of Revelation, it refers to this great city. Y esa gran ciudad nosotros la entendemos como siendo el papado. And that great city we understand to be the papacy. Brother Raphael, Irmão any other Rafael, thing that he has not said? alguma outra coisa que é como é referido Babilônia? Algo que o César não falou. Norte. As the north? King of the north. Como sendo o rei do norte. So Babylon is being referred to as the king of the north, Então, Babilônia é referida como rei do norte, right? certo? Yeah. Then we said Nós dizemos that the whole image, que a imagem toda it's speaking about the king of the north. é o rei do norte. Because when you come to the legs of iron, legs of iron, Quando chegamos às pernas de ferro and the feet, e aos pés, it's speaking about Rome. está falando de quem? Está falando de Roma. Yeah, Rome. And we know Rome came in two parts: Nós sabemos que Roma, ela vem em duas partes. pagan Rome Roma pagã and papal Rome. e Roma papal. And when we study about the counterfeit, Ao estudar o assunto da contrafação, when we study about the papacy, quando estudamos sobre o papado, we say that the papacy is the counterfeit king of the north. nós dissemos que o papado é a contrafação do rei do norte. So if papacy is the king of the north, Assim que se o papado é o rei do norte, he had to receive that title from someone. ele tem que ter recebido esse título de alguém. And then which book did we go to? A que livro vocês iriam To establish that this whole kingdom is the king of the north. para estabelecer que o reino tudo da estátua é o rei do norte? Sister Lisa, Irmã Elisa, do you remember she wants you to repeat the question. which verse in the Bible A que verso da Bíblia did we go to você iria to establish para estabelecer that the whole image of Daniel 2 que a estátua de Daniel 2 is the king of the north? é toda ela o rei do norte? There's a principle in the Bible which we borrowed to apply that. Tem um princípio da Bíblia que podemos usar para aplicar isso. I'll give you a clue. Eu vou dar uma dica. Ezekiel, Ezequiel, Rosie, irmã do you Rose, remember? você lembra?
No? Brother Julio? Irmão Júlio, Jeremiah, Jeremias 25, It's in Ezekiel. está em Ezequiel. Ezequiel 29, Ezequiel 29? talvez. Probably. No, 29 is so far. Não, 29 está muito longe. 21, 21 21. it's in Ezekiel 21. está em Ezequiel 21. So in Ezekiel 21, Em Ezequiel 21, when you consider verse 25, no verso 25, it will say, And thou profane king, prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end, thus saith the Lord God, remove the diadem and take off the crown. This shall not be the same. Exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn it, and it shall be no more, until he come whose right it is, and I will give it to him. 25, 26 e 27. E tu, ó profano, impio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés. Porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. So you can do a study on Ezekiel 21, verse 25, Poderíamos fazer um estudo de Ezequiel 21, 25. and I hope perhaps we can cover it in a subsequent lesson. E eu espero que nós possamos falar disso em outras aulas. But when you consider this wicked prince of Israel, Mas ao considerarmos esse impio rei de Israel que está aí, who was it? quem foi? Quem é esse? Who is this wicked prince of Israel who is being told by God that you have come to an end? Quem é esse rei de Israel que Deus falou para ele que chegou já o seu fim? Sorry. Anyone who knows? Alguém sabe quem é esse rei de Israel? Rosie, Rose, you want to answer? você vai responder para nós? No. Seria o falso rei do norte? Would it be the false king of the north? Who is it by name? I want a name. Eu quero o nome desse rei que Deus fala que vai ser o seu fim, como rei de Israel. Yes, Brother Alfredo. Irmão Alfredo? The papacy? Prince of o Israel. papado? É um príncipe de Israel. So it's someone from Israel. Assim que tem que ser alguém de Israel. I think papacy is not the Israel. Eu acho que o papado não é de Israel. Mas Yeah, aqui wicked prince of Israel. So it means there's someone in Israel who's wicked. tá falando impio, príncipe de Israel. Tem que ser alguém em Israel. God is giving a curse to him that your days are over. A quem Deus está falando para ele que seus dias já acabaram. And when his days are over, E quando esses dias God will take his crown acabem, Deus tomará a coroa dele. and abase him. Abase, put him low. E o vai humilhar. Yes. Zedequias? Zedekiah. Zedekiah. So this Sedequias. profane prince of Israel is Zedekiah. Assim que este príncipe impio de Israel é Zedequias. So Zedekiah, God takes his crown Deus toma ou pega a coroa de Sedequias and abases him. e o humilha a ele. How is Zedekiah abased? Como foi humilhado Sedequias? Yes, Rosie, do you have a question? Irmã Rose, Você poderia me... eu não entendi qual a ligação
de Roma pagã e Sorry. Roma papal com esses versículos. I didn't get the relationship between like pagan and papal Rome with these verses. I wasn't trying to connect pagan and papal Rome to the verses of Ezekiel. Eu não estava tentando conectar Roma papal e pagã com esses versos de Ezequiel. I was saying that Babylon is the king of the north, Eu estava sim dizendo que Babilônia é o rei do norte. and through our studies we have understood that papal Rome is the king of the north. E através de nossos estudos nós entendemos que Roma papal, ela é o rei do norte também. So if Babylon is the king of the north Então, se Babilônia é o rei do norte and papal Rome is the king of the north, e Roma papal é o rei do norte, and we know that Rome is in the image, e sabemos que Roma se encontra na estátua, therefore it means Rome in Daniel 2 então significa que is Roma, the king of the north. em Daniel 2, é o rei do norte. And then we asked us our question, E depois fizemos a pergunta: where did Rome get its title as the king of the north? quando foi que Roma recebeu esse título de rei do norte? So we have to look at how the title of the king of the north was passed from Babylon Então, precisamos estudar como é que esse título de rei do norte passou de Babilônia to Medo-Persia to Greece to Rome, a Medopérsia, Grécia e Roma, so that Rome can be called the king of the north. para que cheguemos ao ponto em que Roma é chamado de rei do norte. And for us to understand how the king of the north, the title of the king of the north was passed from Babylon to Rome, E para nós entender como é que esse título de rei do norte foi passado de Babilônia até chegar a Roma, we had to go to Ezekiel, precisávamos de ir para esses versos de Ezequiel Ezekiel 21. 21. And in Ezekiel 21, Em Ezequiel 21, we have Zedekiah, temos Zedequias. and Zedekiah, his crown is taken. E é tomada a coroa de Zedequias. And when the crown of Zedekiah is taken, E quando é tirada a coroa dele, it's overturned to someone, ela foi passada para outra pessoa. or it's passed to someone, Aí você dá. and then it's passed to someone else for the second time. E daí é passada mais uma vez para outra pessoa. It's passed to someone for the third time. E depois é passada mais uma vez, uma terceira vez. But someone comes who it is right to have it, E depois chega aquele que tem o direito de tê-la. and God will give it to him. E Deus a dará para ele. So from Zedekiah, Então, de Zedequias, we have to understand who did God pass his crown to. temos que ver a quem Deus passou a coroa depois de Zedequias. And my question was, Minha pergunta foi: how did God abase Zedekiah? como foi que Deus humilhou Zedequias? How did he put him low? Como foi que Deus o abaixou? Rebaixou. Yeah. Como foi? Caesar? César. Lo llevaron a cautiverio, He went into captivity. le arrancaron los ojos He was taking off his eyes. y mataron a todos sus hijos delante de él antes de quitarle los ojos. And before he was taking off his eyes, his children were killed before him. Yeah. So how God abased the profane wicked prince of Israel? Então, como foi que Deus rebaixou a esse profano, ímpio rei de Israel? Was through taking him to captivity. Foi levando ele em cativeiro. And who took Zedekiah to captivity? E quem foi que levou a Zedequias em cativeiro? Brother Julio, do you know? Irmão Júlio, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. And in Nebuchadnezzar, who is Nebuchadnezzar? E quem é Nabucodonosor? In Daniel, sorry. In Daniel, who's Nebuchadnezzar? Em Daniel, quem é Nabucodonosor? Gabriela? King of Babylon. O rei de Babilônia. And we've said king of the Babylon is the king of the north. E nós já dissemos que o rei de Babilônia é o rei do norte. So from Zedekiah, Então, de Zedequias, the crown is taken a coroa é tirada and it's given to Babylon. e é dada a Babilônia. And Babylon is therefore holding the crown of the king of the north. Então, aí, Babilônia está tendo esse título, sim, esse nome de rei do norte. And the crown of the king of the north has to be overturned 3 times. E the crown. Crown. E a coroa do rei do norte tem que ser
Aqui fala ao revés 3 vezes. So it was overturned from Babylon to Medo-Persia for the first time. Assim que esse primeiro ao revés foi de Babilônia para Medo-Pérsia. From Medo-Persia to Greece the second time. Uma segunda vez de Medo-Pérsia para Grécia. Greece, Rome the third time. E de Grécia, uma terceira vez foi passada depois. So when Rome is holding the crown of the king of the north, Quando Roma tem essa coroa do rei do norte, the one whose right it is to have it, aquele a quem pertence de direito, shall come and he shall be given into, and it shall be given unto him. ele virá e ele receberá essa coroa. So when you bring the contrast of the image, you bring the contrast of the image, The contrast. contrast, Quando nós trazemos o contraste da imagem ou a estátua, you cannot separate the image from which kingdom? a imagem não pode ser separada de qual reino. Ao trazer a imagem ou a estátua em contraste com isso, não pode ser separada de que When you reino. consider the image, Ao considerarmos essa imagem, which kingdom can't you separate it from? que reino não pode ficar fora Or ao considerar a imagem? Or which entity can you not separate the image from? Qual é a entidade que nós não podemos deslinkar da estátua? The what? Sorry? Yes, brother. I can. What did you say? Can you rephrase your question? When you consider the stone, The stone. I've even given you the answer. It's the stone. É a pedra. I was telling you, when you consider the image, Quando nós consideramos a estátua, which entity can't you separate it from? qual é a entidade que nós podemos não separar? It's the stone. É a pedra. So therefore, Então, when the kingdom of Rome is ruling, quando o reino de Roma está reinando, which is the king of the north, que é de fato o rei do norte, the right who it is to have it, aquele quem a coroa pertence de direito, the crown of the king of the north, ou seja, a coroa do rei do norte, is going to come and have it. ele virá e vai receber. And the stone, E a pedra, in simple language, it's God's kingdom. numa linguagem simples, é o reino de Deus. So therefore, in the days of these kings, when you read Daniel 2, in the days of these kings, Então, quando vocês leem aí Daniel 2, nos dias desses reis, the stone kingdom is going to hit the feet, o reino da pedra vai bater contra a estátua. and the stone kingdom is going to grow and become a big mountain. E depois essa pedra virará um grande monte. And it is the right of God's kingdom E é o direito do reino de Deus to come and have the title or the crown or the diadem of the king of the north. de receber esse título da coroa do rei do norte. So in Daniel 2, Em Daniel 2, the subject that is being presented to Daniel o tema que está sendo apresentado a Daniel is about this conflict between the counterfeit and the true king of the north. é sobre esse conflito que está acontecendo entre o rei do norte falso e o verdadeiro. How the image, Como a estátua, which is all king of the north, que toda ela é Is rei do trying- norte, is trying to wage war against God's kingdom, who is the king of the north. está tentando lutar contra o reino de Deus, que é de fato o rei do norte. So Ezekiel is telling us when Rome is ruling the king of the north, Assim que Ezequiel nos fala que quando esteja reinando o rei do norte, the true king of the north is going to come o verdadeiro rei do norte virá and he is going to have the crown of the king of the north. e vai pegar ou receber essa coroa do rei do norte. Therefore, this is also a witness. Isso aqui é mais uma testemunha. The story of Daniel 2 is also a witness that in the great controversy, O Daniel 2 é uma testemunha de que o grande conflito we are having a war between the counterfeit king of the north and the true king of the north. está acontecendo uma guerra entre o verdadeiro rei do norte e o falso. So by juxtaposing the image and the stone, E ao justapor a imagem ou a estátua do rei do norte,
We can be able to compare and contrast them. With the stone, you said. Yeah, we can be able to compare and Com a contrast. pedra, conseguimos comparar e contrastar os dois. And we can be able to compare the counterfeit king of the north and the true king of the north, E assim comparar e contrastar o verdadeiro rei do norte com o falso rei do norte, which is also one of the themes that is brought out in the great controversy. que é também um dos tópicos ou temas que são falados no grande conflito, na grande controvérsia. I believe that is in perspective. Em I perspectiva. believe that is on point. E eu acredito que isso é, como seria on point? Eu acredito que isso é importante. So, in the next class Então, na próxima aula, or in subsequent classes, ou nas próximas aulas, na verdade, we are going to have a detailed comparison about the king of the north, vamos the ter, true king of the north and the counterfeit king of the north, vamos ter algumas pequenas comparações entre o verdadeiro e o falso rei do norte. and also the other subjects that we have laid on that side. E também os outros assuntos que estão lá no canto do quadro. So, in Alpha Eden, there is a discussion about the true and the counterfeit. Assim que, no início do Éden, temos uma controvérsia entre o verdadeiro e o falso. Therefore, in Omega Eden, Também, então, no Éden Ômega, the true and the counterfeit o verdadeiro e a contrafação also going to come into play. vão ter seu papel. Who has a question or a comment? Quem tem alguma pergunta ou comentário? Quando ela usa a coroa sendo tirada de Zedequias, When you use this image of the crown being taken from Zedekiah, está fazendo a aplicação a partir deles serem o povo de Deus e não porque... A minha dúvida é porque Zedequias é Judá e são as tribos do sul. so I have this question or doubt in my mind in regards to Zedekiah being actually in the south kingdom, I mean Judah, among Israel. Então, a aplicação seria baseada no fato de que eles são o povo de Deus, então são o povo do Rei do Norte. So is your application based upon the fact that they, as God's people, are part of the kingdom of God, which is the king of the north? E não pela relação geográfica das tribos. You're not trying to make any point about the geographical area where Zedekiah belonged to. Have you had the question? Has the class had the question? Assim como a turma tem a pergunta, não ouviram? Se vocês ouviram a pergunta, Should I repeat the question? please. So he's asking, Ele está perguntando, when I'm making an application that this profane, wicked prince of Israel is Zedekiah, quando estou fazendo essa aplicação de que esse rei profano é Zedequias, am I taking Zedekiah as an entity in God's kingdom because he was coming from Israel? eu estou pegando a Zedequias como sendo parte dessa entidade do reino de Deus, porque ele era de Israel, Because he's having a conflict in his thought because Zedekiah was from the south, ou o fato de que Zedequias vem do sul, the southern kingdom of Israel. ou seja, o reino do sul em Israel. Right? Essa foi a pergunta. Yes? Question to the class? Eu faço essa pergunta para vocês, Before I give what I understand. antes de eu falar o que eu entendo. Brother Wilkifer? Irmão Wikifer, Júlio. Pode repetir, por favor? Can you repeat that again, please? He's asking, Rafael perguntou, we know Zedekiah is the king of southern Israel, Judah. sabemos que Zedequias é rei
do sul de Israel, da tribo de Judá. And Zedekiah is the last king of E the ele- last 7. E ele é o último dos 7 reis. So when I'm making an application of Zedekiah, Então, quando eu estou fazendo uma aplicação de Sedequias no verso, am I considering geography, estou considerando geografia or I'm considering him as coming from the kingdom of Israel? ou estou eu considerando o fato de que ele vem do reino de Israel? Eu acredito que está considerando que ele está vindo do reino de Israel. So I understand that you are making the point that he comes from Israel. Mhm. Sim. Anyone else? Alguém mais? So my point is, Meu ponto é, when we come to Zedekiah, quando chegamos a Sedequias, Zedekiah is the king of Judah. ele é o rei de Judá. In Judah, we understand that the northern kingdom had already fallen, Entendemos que já o rei, sim, o reinado, o reino do norte de Israel, ele tinha já sido, had already been taken into captivity. ele já tinha sido levado em cativeiro. And the only kingdom who were representing God E o único reino que ficava em representação de Deus was Judah. era Judá. And then they entered into apostasy. Depois eles caíram em apostasia. But before Israel was divided Mas antes de Judá ser dividida into north and south, entre norte e sul, we know that God was their king. sabemos que Deus é seu rei. And it was supposed to be ruled through a theocracy. E que tinha que esse reino era uma teocracia. But when they desired a king, Mas quando eles almejaram ter o seu próprio rei, God gave them to the desires of their heart. Deus deu-lhes as coisas segundo o desejo de seus corações. So through Israel, Através de Israel, God was desiring that they may bring other nations closer to God. ele esperava trazer as outras nações a perto dele, perto But- de Deus. But northern Israel rebelled, Mas após a rebelião de Israel, so did southern Israel. So did southern Israel. assim como o reino do norte caiu em rebelião, também o reino do sul de Israel caiu. So I'm taking Israel as a representative. I'm taking Zedekiah as a representative of Israel. Então estou usando a Sedequias como esse representante de Israel. I was not considering geography Eu não estava considerando geografia, não. because we know both the north and the south rebelled. Porque sabemos da rebelião do norte e do sul. But Zedekiah, I believe he's being used as a symbol Mas eu acredito que Sedequias ali está como um símbolo to represent Israel, para representar Israel. how Israel was the true king of the north through being ruled by a theocracy, Como era Israel, o verdadeiro rei do norte, que era governada mediante essa teocracia. and then the crown was taken from them and passed through the Mas de- Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Mas depois a coroa foi tirada dele e assim passou por Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e Roma. So that's what I understand. Assim é como eu entendo. Any comment before we close? Algum comentário antes de encerrar? So if no one has a comment, we'll pray. Então vamos orar. Heavenly Father, in the name of Jesus, Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, thank you for your grace. te agradecemos por tua palavra, por Thank tua you. graça, Thank you for your love. por teu amor. We desire that we may know more of you Esperamos te conhecer mais do Senhor and our lives may be changed into the similitude of the Father. e que assim a nossa vida possa ser mudada à semelhança de teu Pai. Time is far much spent. Time is far much spent, Esse tempo que nós passamos, and we are at the borders of the heavenly Canaan. estamos nos aproximando às bordas das Canaã celestial And you're gathering up an army e estás construindo esse exército that you may use as a tool of weapon even against the enemies of the evil one. e que possas usar esse exército como uma ferramenta em contra daqueles vis. May we be acquainted with the tactics of the war, Que possamos ter um conhecimento sobre as táticas dessa guerra
and also we may have the right weapons even for the warfare. E que possamos ter também as armas corretas para essa guerra. Thank you for this trimester which has begun. Agradeço por esse trimestre que começou. I ask that you may use us as mouthpieces, E eu peço que o Senhor nos use como teus porta-vozes even unto thy glory. para a tua glória. Thank you for being with us. Agradeço porque o Senhor está conosco. Now and forevermore is my prayer in Jesus' name. Isso eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém.